Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Gabriel Leal, mais uma vez por aqui. E hoje nós trabalharemos com algumas funçõezinhas simples, mas que de vez em quando elas podem ajudar bastante, né? São as funções maior, menor, máximo e mínimo. Vamos lá, que não são difíceis de aprender. Já estou aqui no Microsoft Excel e funciona assim. Eu já tenho aqui alguns valores que eu digitei de maneira aleatória. E as funções que nós vamos ver hoje, elas serão usadas para encontrar valores. Eu posso encontrar os valores de maneira maior ou os valores menores também, se eu precisar deles. Por exemplo, eu vou começar com a função maior. Sinal de igualdade, vou escrever aqui a palavra maior e vou abrir um parênteses. Nota que toda vez que você abrir o parênteses depois de uma função, sempre vai aparecer essa caixinha com o amarelinho aqui embaixo, um amarelo bem clarinho na parte de baixo, porque o Excel ele vai querer saber quais são os dados, aliás, o Excel está te avisando, melhor dizendo, quais são os dados que ele precisa para completar essa função. Primeira coisa que ele precisa, matriz. Entenda que na verdade a matriz são os valores que você vai utilizar. No caso aqui, eu quero que ele analise todos esses valores aqui, todas essas células. Então eu vou selecionar todas elas, né? Se fosse só uma coluna, eu selecionaria somente uma coluna. Notem que depois da matriz, eu tenho aqui um ponto e vírgula. Eu vou separar, então, já acabei esse item, ponto e vírgula. E agora apareceu uma letra K. O que seria esse K? Eu chamo esse K de variável sequencial. Tá? O que significa? Se você agora precisar saber, por exemplo, quem é o segundo maior, o terceiro maior ou o primeiro maior de todos, você vai escrever essa numeração. Por exemplo, se eu quero saber quem é o maior de todos eles, eu vou colocar 1, o primeiro maior. Vou fechar o parênteses e vou teclar Enter. Olha o que acontece. Ele me disse que de todos esses números, o maior é o 88. Vou fazer de novo porque eu vou mudar a minha variável. Olha só. Parênteses novamente. Vou selecionar os valores, ponto e vírgula. E digamos que eu quero saber quem é o segundo maior deles. Eu colocarei então na minha variável aqui na letra K o número 2. E assim por diante, né? O número que você colocar vai ser justamente da sequência que você escolheu. Vou teclar Enter e ele me deu o segundo maior resultado. Isso vale também para a função menor. A função menor é praticamente a mesma coisa. A diferença é que ele vai saber, vai me dizer quem é o menor de todos os valores, né? Vou selecionar todos eles de novo, ponto e vírgula. Notem que eu tenho aqui a mesma estrutura do maior, matriz, que são os valores que eu vou utilizar, e K, que é a minha variável sequencial. Se eu quero saber quem é o menor de todos eles, eu coloco 1, ou seja, o primeiro menor. Enter, olha, ele me disse, de todos eles o menor é esse aí. Novamente vou fazer de novo o exemplo aqui, e digamos que eu quero saber quem é o terceiro menor de todos eles, né? Vou colocar aqui um 3, vou fechar o parênteses e vou teclar Enter. Olha que legal. O menor de todos é o 10. O segundo menor seria o 11, acredito eu, né? Deve estar por aí em algum lugar, não sei onde escrevi. Vamos ver se tem 11. Ou seja, ele me mostrou quem é o terceiro menor. Não tem um segundo menor, para ser mais preciso aqui, porque eu tenho duas vezes o número 12, né? Mas se eu colocasse, por exemplo, 11 aqui, vou até alterar agora que eu percebi. O que acontece? Ele está me mostrando agora que esse, de fato, é o terceiro menor dos números, né? Se por acaso eu quiser saber quem era o segundo, vou editar aqui a função, vou colocar 2, vai aparecer provavelmente o número 11 agora. Olha que interessante, né? Só para a gente entender que eu posso modificar a função. Seguindo essa linha de raciocínio, a função maior e a função menor, eu preciso dizer qual é o da sequência que eu vou utilizar. Se é o primeiro, o segundo, o terceiro, seja o maior ou seja o menor. Mas nós temos também a função máximo e a função mínimo. A função máximo e a função mínimo, elas vão me dizer também quem é o maior e o menor, só que eu não preciso escolher essa variável. Vou selecionar aqui os valores e já está pronto a minha fórmula aqui. O que o Excel está entendendo? Que eu quero saber de todos esses quem é o número maior mesmo de fato. Quando eu teclar Enter, ele me dá esse resultado. Seguindo a linha de raciocínio, eu também vou procurar saber quem é o
mínimo, ou seja, o menor valor de todos esses, né? Mas a função máximo e a função mínima é só para encontrar o maior e o menor, tá, pessoal? Agora, caso eu precise saber quem é o segundo, o terceiro, o quarto ou assim por diante, eu uso o maior e o menor, tá bom? São funçõezinhas bem simples, mas que elas vão ter algumas utilidades aí, dependendo de como você vai trabalhar, elas podem ser bastante úteis pra gente, tá bom? E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar, se inscreve no canal, compartilha aí na rede social, ativa as notificações, continue me acompanhando e nos vemos na próxima aula.